A gente começou falando de como é diferente ser um jovem hoje e ser um jovem em 1990, né? Tava te contando, 2 filhas, uma de 12 e outra de 10. Boa sorte. Então, cara, como é que a gente chegou num ponto em que a gente... Porque eu tento cometer erros diferentes com as minhas filhas. Eu já entendi que elas terão traumas. E causarei traumas. E tá tudo certo, inclusive necessário. Causarei traumas, mas eu só queria causar uns traumas novos. O trauma é necessário na educação. O que a gente tá chamando de trauma? Trauma vem da palavra grego talmazém. Talmazém é aquela... Quando você tem uma árvore, você planta uma árvore novinha. E ela, por ser nova, ela começa a entortar. Aí você põe aquela ripazinha, aquele pau, e amarra um arame ali pra árvore reta. E aí ela entorta de novo. Você põe outro e vai... Depois que a árvore cresce e tá madura, você retira as escoras e retira o arame. A árvore cresceu reta, mas ela tá cheia de marcas do arame. Aquilo é o talmazém. Trauma é fazer com que ele cresça reto e não se perca no meio do caminho. Traumas são as marcas usadas para que ele cresça em retidão necessárias. Nossa, é um jeito bonito de falar de trauma. Geralmente ele tem uma outra conotação, né? Trauma ele é necessário. Lacan vai dizer que trauma é a necessidade de frustração. É o não para que o ser tenha estruturação psíquica. Eu dou um exemplo que eu acho bem simples. O Rio Amazonas, ele tem um potencial hídrico gigantesco. Tem inúmeras usinas hidrelétricas no leito dele. Ele faz energia elétrica e gera energia elétrica na cidade do tamanho de São Paulo. Imagina o Rio Amazonas sem limite. Ele ia explodir cidades, fazendas, estados inteiros. A estruturação, o limite do Rio Amazonas é que faz com que ele seja tão potente. O ser humano precisa de limite. As suas filhas têm uma potência gigantesca, mas se tiver difusa, ela se perde. O trauma é o limite imposto necessário. Tá cada vez mais difícil impor esse limite, eu sinto, sabe? Não por conta da qualidade dos pais, talvez sim. Mas um pouco também por conta das ferramentas disponíveis para se desviar, sabe? Com que idade, por exemplo, é uma idade legal para se ter, para uma criança ter um celular? Eu tenho certeza que eu errei nisso daí. Você deu com que idade? Primeiro tu me fala qual que é a idade que tu daria. É quando ele necessitar. Por exemplo, minha filha, com 8 anos, falou que queria um celular. Falei, pra quê? Pra eu falar com você quando você não estiver perto. Falei, mas a gente só fica perto. Hein? Eu te levo pra escola. Na escola, você só fica com as professoras. Você não precisa de celular. Eu te busco da escola, depois você tá em casa. Você vai me ligar do quarto. O celular, ele traz alguns, entre aspas, vícios, né? De como você realmente enxerga o mundo, né? Uma outra transformação gigante que alcançará os nossos jovens é a inteligência artificial, né? Então até o jeito de estudar será impactado por isso daí, eu imagino, né? Já está sendo, né? Já está sendo, né? Então, hoje, essa ferramenta, qual que é, na tua opinião, por que aos 12 anos? Qual o dano que a gente está tentando evitar aqui? Ou qual o maior dano que a gente está tentando evitar aqui? E aí a gente não precisa radicalizar. Como eu disse, o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa. Cada um sabe o que é melhor para si. Nós temos 2 perspectivas. Primeira perspectiva da neurociências. Esse cérebro, com esse excesso de imagens, luzes e uma série de coisas, ele já é um cérebro hiperestimulado. A própria rede social e a própria internet, ela é criada já para esse hiperestímulo, esse excesso de dopamina, esse passando de feed. Isso tudo já ferra por si só o cérebro da criança. Ela já tem dificuldade de prestar atenção na aula. Imagina uma professora ali 20 minutos falando sobre qualquer coisa. Você tem estímulo visual de cores, de música, dentro desse celular, que é uma coisa doida. Aquilo lá ficou chatíssimo. O cérebro vai ficando inapetente para condições humanas de relacionamento. Isso segundo a perspectiva da neurociências, que é só um ainda, hein? Tá. Nós vamos inabilitando as capacidades fisiológicas do cérebro de convivências naturais. E isso faz sentido em todos os aspectos. Por exemplo,
Por que a criança precisa brincar, subir em árvore e tal? Porque ela está em fase de crescimento, as fibras musculares, especialmente das pernas, precisam estar mais longas e esse alongamento vai ajudar nisso tudo. Então, tudo na natureza tem um sentido. Não à toa biológico, a ciência da vida, que aponta para a vida. Criança não foi feita para ficar horas tendo estímulo visual, de luz e de música e de não sei o quê. O cérebro dela vai perder aí, com certeza, em alguma perspectiva. Vai ter atrofia de algumas funções, hiperestímulo de outras. Um fenômeno que a gente vê chegar no consultório, criança ansiosa. Isso é um fenômeno. Criança, que idade? 5, 6, 4, 3. Tem criança de 3 anos que tem crise de ansiedade. Eu já atendi criança de 4 anos que roía a unha e depois a pele ao redor do dedo. Ah, isso é sintoma de ansiedade? Isso aqui, coisa horrível. É isso. Entendi. Criança mesmo. Há 10 anos atrás, você tinha muito pontual. Quando você pegava uma criança ansiosa, podia pesquisar alguma coisa na família, alguma situação. Era muito pontual. É muito impróprio da infância. A depressão e a ansiedade são muito impróprios da infância. Criança, em geral, não adoece disso. A não ser que tenha alguma questão envolvida. Hoje, criança com insônia, criança de 7 anos que não consegue dormir, hiperatividade, essa síndrome de transtorno de déficit de atenção e tantas perspectivas novas da saúde mental que estão aparecendo, que vem muito desse nosso novo estilo de vida, desse hiperestímulo, dessas situações todas. Aí, segundo a neurociência, agora segundo a psicanálise, qual que é o grande problema do excesso aí de redes sociais, enfim. Primeiro que a criança é sujeita a conteúdos que ela não deveria. Concordo. Precocemente. A não ser que os pais tenham um controle muito rígido. Vou te falar que quem é pai de criança com a idade que as das minhas sabe que essa é a parte mais complicada ao deixar os seus filhos usar esses troços aí. Por quê? Porque eles vão dar um jeito. Um exemplo rápido o Netflix, por exemplo, ele tem... Inclusive, Netflix, eu não sei nem se dá pra consertar. Você cria uma conta de criança, a minha conta tem senha, a conta da minha esposa tem senha, e você cria uma conta de criança pras crianças, né? O que a criança faz? Ela apaga a conta dela, cria uma conta de adulto, assiste o que tem que assistir, apaga a conta de adulto e cria a conta de criança de novo. Entendeu? Eles não estão nem aí pro bloqueio que tu coloca. Então você fala assim, isso tudo interfere? Interfere. Por exemplo, você sabia que meninas do sexo feminino que moram lá naquela cidade pequenininha, que tem pouquíssimo estímulo visual, enfim, menstruam mais tarde que meninas que têm excesso de estímulo? Minhas filhas fizeram um tratamento para segurar a menstruação, tá vendo? O organismo reage, o fisiológico reage à sexualização, às imagens, ao desejo. O nosso corpo é, de novo, biológico, né? A lógica da vida. O nosso corpo responde muito, ele é muito inteligente. Então, se eu começo a ver determinadas situações, o meu corpo começa a reagir a determinadas situações. E aí muitas coisas vão acontecer. Assim como eu posso adiantar essa fase da menstruação, imagina quantas outras coisas não podem acontecer. Você está falando das crianças com ansiedade, né? Pois é. E você acha que tem conserto, André? Tipo, uma criança foi exposta ou ficou solta com isso daí um tempão e o pai e a mãe começam a sentir que, putz, tem que arrumar. Dá pra arrumar? Arrumar é uma palavra mais complicada, né? Eu costumo brincar que depois que a gente vê, não tem jeito de desver. Depois que você vê, você não desvê. O ideal é assim, evitar mais danos. O dano já aconteceu, mas evitar mais danos. E outra, o cérebro não substitui prazer por dor ou por abstinência. Não substitui. Por isso emagrecer é tão difícil. Eu tiro a comida, eu tiro uma série de coisas, eu tenho que pôr alguma coisa que faça muito sentido, senão o meu cérebro trabalha contra mim. Então o cérebro, ele não convive bem com essa ideia. Então se você resolve... E por que os pais não querem entrar nessa briga? Porque se você resolver tirar o celular das suas filhas, você vai ter que rebolar para arrumar outra coisa interessante para fazer com elas. E isso vai onerar seu tempo. E aí, ninguém tá muito afim. É muito mais simples entregar um celular, entregar um saquinho de trem que abre assim e rasga do que descascar uma laranja.
Ué. É muito mais fácil abrir uma lata de Coca-Cola do que espremer laranja e fazer um suco. Uhum. Então, a partir do momento que tu percebeu, é reduzir dano. É reduzir dano? É reduzir dano. Criança precisa brincar, especialmente criança. Adolescente ainda acha um pouco mais complicado, porque aí já entra na escola, aí você já vai para a questão do não deixar demanda aberta, entender o que está acontecendo, entender o que está usando. Agora, criança é um crime. E por que é um crime? Essa fase ela é muito pequena. A infância vai durar ali até no máximo 11 anos. Com 11 anos, 11 para 12, ele é pré-adolescente. São só 11 anos para viver isso. E o resto da vida para viver todo o resto. Então ele tem que poder se sujar, ele tem que poder brincar, ele tem que poder errar, ele tem que poder subir em árvore, ele tem que poder testar, ele tem que poder entender, conhecer o corpo dele. É um crime uma criança de 5, 6, 8 anos no celular o tempo todo, vendo uma realidade fabricada que não é de verdade. Mas você acha que a gente vai precisar... Estamos caminhando mais para... A gente vai conseguir conscientizar todo mundo e isso vai mudar para uma próxima geração ou qualquer coisa assim? Ou estamos mais caminhando para vamos ter que acostumar com todo mundo crescendo desse jeito aí? Você sabe que eu sou muito otimista, porque eu acho que o mundo ele é cíclico, né? Uhum. Ele vai e volta. Eu ando vendo muito esse movimento. Lá em Uberlândia, por exemplo, tem uma escola que chama Quintal da Avó, Quintal da Tia, alguma coisa assim. Que a criança vai pra lá pra fazer pipa, subir em árvore, brincar de bete, fazer bola de meia. Você paga pro seu filho ficar lá o contraturno brincando, igual o caso de vó mesmo. E eu já vejo muitos pais sustentando. Outro dia eu estava em Araxá dando palestra, um casal me procurou falando isso, sustentando esse modelo de educação, que os filhos não têm celular, que eles fazem questão que os filhos brinquem. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai acordar, e eu acho até que isso já está acontecendo. Porque eu acho que o ápice não tem mais para onde chegar, né? Aliás, o fundo do poço nós já chegamos, não tem mais. Então eu acho que agora a gente retorna. Eu acho que nós vamos começar a valorizar questões mais saudáveis, mais natural, convivência, brincadeiras, coisas que tem mais a ver com a nossa natureza. É a minha esperança, né? E como é que faz, então? Esse game ficou meio difícil. Os pais ou os responsáveis precisam estar ali no dia a dia sem parar, então. Por isso é que eu falei, a escola era um catalisador. Eu lembro, e eu falo muito quando eu dou palestra disso em escola, existia uma comunidade escolar. Mãe, pai, professor, porteiro, todo mundo em vista de um bem comum, a educação daquele indivíduo. A escola hoje é um mero coadjuvante. E a escola ainda tem mais um problema agora, porque agora a escola virou um terror. Porque tudo que não tem em casa tem na escola. Tem horário, tem autoridade, tem limite. Em casa ele dorme a hora que quer, ele come a hora que quer, ele fala na hora que ele quer. Na escola ele não pode conversar, ele tem que levantar a mão, ele só levanta a carteira para ir no banheiro a hora que a professora deixa. Tem um horário do lanche, tem um horário de entrada, tem um horário de saída. Ele chega lá e fala, o que é isso aqui, gente? Eu tô num campo de nazismo, hein? Lá na minha casa quem manda sou eu. Eu é que dano com meu pai e com a minha mãe. Eu que dou os berros lá e faço o negócio acontecer. Agora aqui eu sou mandado? Surto, ué. Então, escola virou um terror. Por isso que os professores estão tudo afastando aí por burnout. Tá adoecendo. Ah, não, eu quero educar. Você vai ter que fazer serviço sozinho lá na sua casa. Você vai precisar ensinar causa e consequência lá na sua casa. Você acha que a escola tem espaço para mudança no jeito como ela funciona? Porque uma crítica comum é que a escola meio que funciona da mesma forma há muito tempo, né? Você acha que uma atualização na forma como a escola funciona seria um benefício pra gente? Seria. Tem que voltar. Em termos de educação, você fala de técnica, de pedagógica. Isso a escola está aberta a possibilidades. Novas metodologias educacionais, isso tudo ajudaria muito. Mas eu acho que é um clamor da escola e é de verdade. Eu temo daqui 15 anos não ter professor mais, não. Qual que é a vantagem de ser professor? A escola clama por ajuda. As escolas, eu vou em escolas dar palestra, professores, diretores, eles estão chorando por ajuda. Porque eles são cobrados sem condições que eles não têm, de situações que eles perderam a mão. Então não é nem sobre a pedagogia e a metodologia de ensino. É sobre a cobrança que está em cima e o respaldo que é zero. Esses dias eu fui numa cidade, o prefeito falou assim, onde você for, você conta essa história, por favor. Diz que o pai chamou
ficou marcando umas 20 audiências com o prefeito. Aí o prefeito falou, não, nada a ver, uma pessoa, não sei o quê, não vai atender um morador da cidade, assim, de forma tão simples. Depois do cara encher o saco lá umas 20 vezes, ele falou, gente, chama esse cara, ele deve ter um grande projeto, alguma coisa muito importante pra falar comigo. Recebeu o cara. Não, minha conversa com o senhor é rapidinho, falou com o prefeito. Pois não, o que foi? Eu vim aqui reclamar pro senhor. A professora chamou meu filho de chato. Eu falei, o que você respondeu? Porque se fosse eu responderia, ele deve ser insuportável, porque você é insuportável. Filho de chato, chatinho. Sabe o que eu já vi? Vai. Eu já vi uma que aconteceu da seguinte forma. Eu dava aula, como eu te disse. E... você pode falar muito mais que eu. Então, teve uma vez que eu lembro de estar na sala dos professores e entrou uma professora chorando aos prantos, né? O que aconteceu? Ela contou que um aluno mandou ela tomar no cu na sala de aula, porque ela pediu para ver o dever de casa, né? E aí, como é que resolve? Aí marcou-se uma reunião com a diretora, com a mãe, com o aluno e com a professora. A mãe, na reunião, pergunta assim, mas o que você fez pra ele mandar se tomar no cu? Ele não ia te mandar tomar no cu de graça. Ah, que beleza. Que beleza, né? A vítima foi revitimizada. A professora levou na cabeça de novo. Exatamente. E aí, como é que uma criança dessa daí pode funcionar de qualquer outra forma que não seja com o rei na barriga? Quando eu dava aula, dei muita aula de filosofia e sociologia, uma vez um rapazinho de uns 14 anos, eu grávida, com a barriga desse tamanho, de 8 meses, enchendo o saco, não deixando eu dar aula, e eu várias advertências, e ele nada. Ele chegou no momento, falei, Felipe, dá licença, sai da sala. Eu não vou sair. Falei, você vai sair. Não vou sair. E os colegas, não, Felipe, sai, você tá enchendo o saco, não sei o quê. Não vou sair não, e veio pra cima de mim pra me bater. E eu grávida, os colegas que tiraram ele, não deixaram ele me agredir e tal. E aí a diretora lá chamou ele, não sei o quê. No final da aula eu fui lá, falei, e aí Marlene, você vai expulsar o Felipe? É isso, né? Porque uma tentativa de agressão a uma mulher grávida é um absurdo, né? Ah, pois é. Falei, você tá tentando minimizar essa situação? Falei, se você não expulsar ele, você pode me dar as contas, eu saio da escola, eu não vou continuar dando aula aqui. Ela falou, André, eu vou ser muito sincera com você. Pra mim é menos dano você sair. Porque se você pedir as contas, eu contrato outro professor sem custo nenhum. Se ele for expulso, eu perco. É um aluno a menos, uma mensalidade a menos.